Olá, meus queridos. Então, aqui na nossa segunda aula sobre matriz energética, então, a gente discutiu ali na aula passada sobre o que é matriz energética, então aquela parte ali que é a produção, como a gente transforma alguma coisa em energia, porque a energia, como a gente sabe nos dias atuais, é essencial, seja ali para consumo doméstico, para as indústrias, para transporte e tudo mais, quanto, né? Então, é algo primordial aí para um país, não só para o seu crescimento econômico, mas também aí a gente sabe o quanto a parte social está atrelada com suas vivências todas. E bem, a gente discutiu então na aula passada as energias renováveis, aquelas fontes renováveis. Então a gente discutiu um pouco sobre energia hidráulica, né, energia transformada lá nas usinas hidrelétricas, as usinas eólicas dos ventos e as usinas solares através da luz solar. Então, as três ali que a gente discutiu principalmente são energias renováveis. Então, são fontes que se renovam. O sol, obviamente, o sol vai se apagar. Um dia as águas podem todas secarem, mas em geral a gente considera como renováveis. E nesta aula, então, vamos discutir um pouquinho sobre as não renováveis. Aquela que, na verdade, aos nossos olhos, parecem que vão ser findadas, né? Não vão ter mais, muito menos tempo do que o sol apagar. O consumo do petróleo ainda, dizem que simplesmente um dia vão virar e falar, me enche o tanque de gasolina. E o frentista vai virar e falar, forte abraço, tem não. Quando que vai ter? Jamais. Ou quando você for pedir sacolinha no supermercado. E a sacolinha, moça? Tem não. Ah, mas por que não? Acabou, não tem mais produção de plástico no mundo. Então, a gente tem isso muito mais próximo do que um dia alguém falar, me vê aí energia solar, só apagou, vai dar não. Que é algo muito mais sério, obviamente, que isso provavelmente ia significar o fim da humanidade. Bem, então nessa aula aqui, vamos falar um pouquinho sobre as não renováveis e começar, né, com o nosso grande amigo petróleo, que a gente vai ver aí que, como a gente já viu algumas coisas em geografia mesmo, na aula passada sobre uh, a, a dinâmica ali, a geopolítica e do petróleo, o petróleo é algo muito importante. Bem, a energia do petróleo vai ser o quê? Aquela produzida através da sua queima. Petróleo não vai, a gente não vai utilizar petróleo para, né, o petróleo em si para mover uma bobina. A gente vai usar a sua queima, e através da sua queima libera energia, aí já é um processo químico, e aí nas aulas de química acredito que vocês irão ver. Então a gente tem principalmente os combustíveis que a gente já bem conhece, como a gasolina e o diesel. Então aí essenciais, em geral, principalmente os mais pesados de transporte, mesmo como os caminhões, utilizam diesel. No máximo ali um biodiesel, que aí tem uma pegada mais natural, porém ainda é diesel. E olhem só essa cifra. A energia produzida através do petróleo, principalmente, né, por conta dos combustíveis mesmo, é cerca de 50% da energia produzida no mundo. Então, o petróleo é a principal fonte energética do mundo. E o mundo, né, aí sim, a parte econômica, além da social, se move através de tudo isso. Então, essa é a importância do petróleo. Então, por isso que a gente tem tanto a valorização do petróleo, quanto a gente tem os problemas que até já ocasionaram em diversas guerras do petróleo. Então, como o petróleo influencia na nossa economia, então uma crise do petróleo geralmente vai significar uma crise econômica mundial, né? Não só pontual, vai ser mundial. Então, é um pouco disso. Então, a gente vê ali devido a essa 50%, né, da energia ser do petróleo. Então, aviões, né, caminhões, né, muitos barcos também, então, utilizam de petróleo para se movimentarem. E isso, né, a parte econômica, a parte de negociação, tudo se move dessa maneira. Então, tem um alto preço, principalmente porque a gente viu também que o petróleo tem múltiplas utilidades, ele não fica só no combustível. A gente vai produzir outras coisas como plástico, que você tem antes, né, a sacolinha plástica. Também temos, além dos combustíveis, né, gasolina, diesel, a gente também tem querosene, a gente tem outros produtos ali que a partir do petróleo se utilizam para diversas partes. Né? O petróleo já é usado desde a antiguidade, pelo menos ali, devido às suas propriedades, para fazer realmente estradas. Na antiguidade, me refiro mesmo aos povos antigos, antes da queda do
do Império Romano do Ocidente. Então, geralmente são usados, né, em gerador de energia, no sentido, né, mas falou que ali não, né, não é utilizado. Não é, a própria combustão é utilizada para produzir energia elétrica. Temos um exemplo, então, um motor ali, principalmente geradores, né, eles utilizam de gasolina para se movimentarem, às vezes por conta de um pânico, né, hospitais têm muito isso. Alguns centros de tecnologia, por exemplo, aqui em São Carlos temos o ICMC, lá da USP, né, o Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, tem um gerador de energia através de combustível mesmo, porque há diversas máquinas ali que não podem desligar para não dar problema, né, não dar nenhum pânico, são máquinas caras, com alta tecnologia. Então, caso seja necessário, eles têm aquele gerador que utiliza então da gasolina para funcionar. Então, e sempre utilizando muito da combustão. Então, ali que é um processo químico, né? Que aí o petróleo vai ter o problema de não ser renovável e a sua queima ainda vai gerar muito CO2, que é poluente para o meio ambiente. Né? Aquela fumaça preta que sai dos escapamentos, dos ônibus, né? Às vezes você está atrás daquele ônibus, sai aquela fumaçona, você já... Então aquilo, além de ser tóxico para nós, é tóxico para o meio ambiente como um todo. Então algo muito sério. Só que é altamente energético, porque se fosse só ruim, não é renovável, um dia vai acabar. E sua queima é poluente, não vamos usar petróleo. Em geral seria esse o pensamento, só que ele é altamente energético. Isso é bom, obviamente. Por que a gente ainda tem gasolina se a gente tem o etanol, né, o álcool de posto? Porque a gasolina rende muito mais. Muito mais. A gasolina é muito melhor do que o álcool. O que a gente tenta fazer é ficar um mais vantajoso que o outro de diversas maneiras. Aí, em geral, o álcool ser mais barato, o álcool, dependendo da situação ali, vai ter uma produção energética tal e qual, nas devidas proporções. Então, a gente tenta igualar, mas o petróleo, a gasolina, o diesel ainda são muito energéticos, são muito bons aí para essa produção, principalmente através da combustão. E aqui, então, a gente tem um motor de combustão, que a ideia é que, através das explosões que ocorrem, vão movendo esses cilindros, né, os pistões, e através desse movimento aqui, ele vai girando aqui e vai produzindo energia. Né? E essa energia, então, é utilizada para a movimentação, principalmente dos veículos. Né? Mas, como eu disse, há geradores que utilizam desse princípio para produzir energia elétrica para eles mesmos. Então, mais uma vez, hospitais, né, situações imprescindíveis onde não pode acabar a energia. E aqui a gente tem aqui, né, o que a gente já conhece, né, da produção de petróleo, as grandes usinas. Olha que interessante, bem perto da praia. A gente acha muitas vezes que a exploração de petróleo está muito distante, mas não, olha que, ainda mais o Rio de Janeiro, aqui o Cristo Redentor, também perto da praia, bem perto da nossa costa mesmo. Bem, através do petróleo, muitas vezes a gente vai utilizar também o gás natural, né, que vai ser uma mistura de derivados de combustíveis fósseis. Então, ele é um combustível fóssil, né, ele surge, é um gás, né, essa ideia. E essa ideia de gás natural, às vezes, pode nos enganar. Às vezes a gente vira e fala, gás natural é algo bacana, né, algo, sei lá de onde vem. Mas não, é um combustível fóssil, é um combustível não renovável. Que, do mesmo jeito do petróleo, é utilizado, então, através de queima de motores, né, para produzir energia. Temos também as termoelétricas, que vão utilizar isso, né, a queima de carvão, a gente ainda tem muito isso. No Brasil existe isso, na Inglaterra ainda existe algumas, só que a gente tenta substituir pelo gás natural porque ele gera menos poluentes do que, por exemplo, a queima de carvão, a queima de petróleo nessas usinas termoelétricas. As termoelétricas, elas sim, através da queima, a gente vai aquecer a água, ou a ideia da panela de pressão, para mover uma turbina que vai gerar energia elétrica. Durante muito tempo, na ideia do carvão, a Inglaterra basicamente se movimentou através, né, disso. Tanto que na década de 50 a gente teve um problema muito sério lá na Inglaterra por conta da poluição com carvão. Utilizado também para transportes, a gente já tem, principalmente no Brasil, já não se popularizou, mas a gente já vê mais comumente a utilização de carros através de gás natural. Né? Só que exige um processo. Né? Então você tirou ali, muitas vezes ele se encontra junto com o petróleo, ou com outros, né? Ou mesmo com extração de carvão, a gente pode encontrar esse gás natural. Então a gente vai ter grandes, às vezes, bolsões juntos. Então, se já está tirando petróleo, aproveita e tira o gás natural. Né? A gente, dois coelhos com uma cajazada só. Cajazada.
ficar bem. Só que exige um processo, então, para transformá-lo em algo útil. Você não simplesmente pega o gás natural, põe ele no carro e sai andando. Exige um processo, então exige tecnologia. Só que ele é mais leve e menos poluente que os derivados de petróleo, como a gente já comentou. Só que ele ainda é poluente, né, porque ele não seja tão quanto o petróleo, porque o petróleo aí vai ser a grande coisa ruim, mas ele ainda é poluente. Como também eu comentei, os campos de gás são geralmente encontrados em conjunto com os de petróleo, então já aproveito para fazer a retirada conjunta. E olha que interessante, um navio transportando gás natural. Olha só como que é, né, os silos ali para segurar, né, o gás. E a gente tem aqui muito, a Bolívia é uma grande produtora de gás natural e o Brasil utiliza muito disso. Né? Então a gente vai ter o gasoduto Brasil-Bolívia, que então vem lá da Bolívia e passa aqui principalmente pelo Grande Centro. Então, né, chega em São Paulo e vai para o sul do país. E olha só que interessante, aqui um mapa já mais do estado de São Paulo, esse gasoduto, também pode ser conhecido como Gasbol, devido, né, o bol de Bolívia, né, passa pela cidade de São Carlos, Araraquara também. Então, às vezes, vocês vão encontrar umas estacas amarelas, onde não pode perfurar embaixo dessas estacas, porque passa esse gasoduto. E é altamente inflamável. Qualquer coisinha ali explode, vai ser uma beleza que só. Obviamente que não explode todo o gasoduto, há medidas de segurança para não explodir. Imagina só uma explosão que atingisse, né, todo esse percurso. Não seria interessante, ser muito mais perigoso do que rentável. Outra coisa que acontece também, a gente está falando do Brasil, mas só dando um exemplo, na Europa isso acontece muito. Os grandes gasodutos ficam na Rússia e a Rússia leva isso para a Europa como um todo. E a Europa utiliza, além dos combustíveis, para o aquecimento, o gás natural. Então, tem essa dependência da Europa na Rússia, mas tem uma questão ali que muitas vezes a Europa não se sente confortável devido a esse certo domínio que a Rússia tem sobre a Europa. E por último, aqui a gente vai falar de uma mais polêmica, que é a energia nuclear. A energia nuclear sempre foi muito polêmica, principalmente, né, se não me engano, o presidente Truman, ele comentava que teve uma péssima, a energia nuclear é muito interessante, só que ela tem uma péssima propaganda, porque ela foi apresentada para a humanidade através das bombas atômicas, né, principalmente ali no ataque do Japão, de Hiroshima e Nagasaki. Então, aí como arma nuclear e não como produtor de energia, com, né, fins pacíficos. Então, essa energia nuclear é energia produzida através do aquecimento da água, olha só, mesma ideia da panela de pressão, pelo urânio enriquecido. Então, através ali da fissão, que aí também vocês veem isso em química. Eu já comentei isso em aulas anteriores, mas é interessante sempre ressaltar que a gente enriquecer urânio para produzir energia nuclear é algo muito baixo, chega ali às vezes a 2% de enriquecimento de urânio. Enquanto que para produzir uma bomba nuclear exige um enriquecimento muito maior. Então, muitas vezes é até muito complicado esse enriquecimento. Então são formas diferentes. Até mesmo o submarino nuclear que o Brasil constrói é um submarino não com armas nucleares, ele é movido através, né, da energia nuclear. Exige um enriquecimento maior do que da energia elétrica produzida, só que ainda muito menor que a energia, né, para construir uma arma nuclear. Então, não precisamos ficar assustados. A gente também vai ter, desde o terror todo das armas nucleares, devido à Guerra Fria, como também o incidente de Chernobyl, que vai, né, demonizar muito essa produção de energia. Então, principalmente aí, devido aos seus perigos. Então, a gente vai ter as usinas nucleares. E a energia nuclear no Brasil, ela tem pouquíssima influência. Né? A gente viu lá nos gráficos, é a coisa de 2%. Só que no eixo Rio-São Paulo ela é muito utilizada. Como eu disse, em geral aqui, por exemplo, na cidade de São Carlos, a energia ou é de Itaipu ou é das usinas nucleares do Rio. Ela foi construída no Rio. Né? Ali realmente para ser algo como meio termo entre a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, os grandes principais centros populacionais do Brasil. E o Brasil tem duas usinas, a Angra 1 e a Angra 2, as duas em Angra dos Reis, e temos uma em construção, que é a Angra 3. Há discussões de construções, né, há discussões de se construir outras usinas, principalmente no Nordeste, só que ainda é muito polêmico, aí, principalmente essa parte da radioatividade. A gente vai ter também aqui no Brasil
o caso, né, de Goiânia, lá com Césio, então também há esse temor, né, devido ao descarte, que a gente ainda não sabe direito como lidar. E, em geral, o Brasil justifica que ele tem essas usinas nucleares não para realmente produção de energia, mas para ter o contato com a tecnologia. A gente não tem, o Brasil diz que não tem contato com a tecnologia suficiente para produzir uma arma nuclear, mas sabe aí as importâncias de se dominar a tecnologia nuclear, porque além da energia, a gente vai ter muitas aplicações na medicina. A medicina nuclear é algo muito importante para o tratamento de diversas doenças, como o câncer. Temos também na física, em diversos aspectos, até mesmo na, na parte da agricultura. Então, é amplo a utilização de tecnologias nucleares. Então, a justificativa do Brasil ter essas usinas, num primeiro momento, é dominar a tecnologia. Por isso que a gente está construindo, né, o submarino nuclear, para ter o contato com esse know-how, né, esse saber como se faz, para desenvolver outras coisas, não necessariamente das armas nucleares, inclusive porque o Brasil tem diversos tratados que o proíbem a construir, utilizar a tecnologia nuclear para a produção de armas. Né? É uma energia limpa, mesmo não sendo renovável, porque o urânio ele só vai aquecer a água através ali daquela ideia da panela de pressão, que vai girar a turbina e produzir energia elétrica. O que acontece é que aí sim, o urânio, depois de utilizado, ele tem que ser, né, jogado fora de uma maneira muito correta, para que a radioatividade né, não saia por aí. No Brasil, em geral, a gente guarda isso dentro da própria usina, né, dentro da Angra 1 e Angra 2, em grandes piscinas. E todo o lixo atômico está lá, produzido pelas usinas, né, está então dentro dessas piscinas, que a piscina impede, né, que a radiação se alastre. Só que o Brasil ainda não tem ainda um final adequado aí para esse lixo atômico. A sua manutenção é cara, né, requer muita tecnologia devido à segurança. E aí a gente tem, como eu disse, o perigo no descarte dos dejetos. Então aqui é uma imagem de Angra 1. Ela foi construída Angra 1, foi construída ali ainda no regime militar. Então aqui é onde acontece a reação e aqui ali é isolado. E aqui a gente tem a construção de Angra 3, que como a gente pode ver aqui pela foto de 2011, ela ainda está em construção. O governo atual, né, do presidente Bolsonaro diz que tem como prioridade o término de Angra 3 e abriu-se a discussões a discussão para construir outras usinas nucleares no Brasil. Porque a gente tem urânio, a gente não, né, então são algumas dessas discussões. E como eu disse também, o Brasil não é autossuficiente no enriquecimento de urânio. A gente importa muito urânio enriquecido, mesmo tendo algumas usinas de urânio. Porém, todo esse temor pelo contato com a parte nuclear devido à produção de armas. Né? E para finalizar aqui nossas duas aulas, olhem que interessante, né? Então, as emissões de CO2 por fonte e por setor. Então, por fonte, a gente vê que quem libera mais CO2 realmente é o óleo, o petróleo, mais até do que o gás e o carvão. A gente tem aqui o comparativo de 2017 e 2018, esses dados aqui são do Ministério, um relatório ministerial de Minas e Energia. Então, aqui nada que a gente já não saiba. Só que olha que interessante. O setor que mais polui é o de transporte, mais até do que indústrias de geração elétrica. Então, faz sentido quando a gente viu que, né, em geral, né, o petróleo, o gás natural é utilizado para transporte, mesmo como combustível. Então, olha todo o CO2 que é produzido através do setor de transporte. Perfeito? Então, nessas duas aulas, espero que a gente já tenha entendido um pouquinho ali da realidade da nossa produção energética aqui no Brasil. Então, a gente viu na primeira aula as renováveis e nessa segunda as não renováveis. Então, semana que vem continuamos os nossos estudos em geografia e fiquem bem. Até a próxima.